O etnocentrismo é um conceito da antropologia que se refere ao pensamento de que uma cultura ou etnia é superior às outras. Pessoas etnocêntricas consideram que as normas e valores de sua própria cultura são melhores, e assim, tendem a usá-la como referência para julgar outros grupos étnicos ou culturais. Em outras palavras, o etnocentrismo é quando um grupo social ou étnico julga, avalia e percebe os outros a partir de seus próprios valores. Essa visão etnocêntrica de mundo não permite ao observador de uma cultura reconhecer a alteridade e faz com que ele estabeleça a sua própria cultura como ponto de partida e referência para quantificar e qualificar as outras culturas. Isso resulta em uma percepção de superioridade em aspectos culturais, religiosos e étnico-raciais. Em resumo, o etnocentrismo é um fenômeno que implica julgar as culturas estrangeiras como anormais ou inferiores à própria. Ele contrasta com o relativismo cultural, que busca entender e respeitar as diferenças culturais sem hierarquias de superioridade ou inferioridade. A diversidade cultural refere-se aos vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas. Esses aspectos incluem a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar e a política, entre outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam um determinado território. As múltiplas culturas formam a identidade cultural dos indivíduos ou de uma sociedade, uma marca que personaliza e diferencia os membros de determinado lugar do restante da população mundial. A diversidade cultural é considerada o oposto total da homogeneidade, significando pluralidade, variedade e diferenciação. No Brasil, essa diversidade é especialmente rica devido à sua extensão territorial e à pluralidade de colonizações e influências que o país sofreu ao longo do tempo. O discurso de ódio online representa uma grave ameaça à segurança, à dignidade e aos direitos humanos de indivíduos e grupos minoritários. Manifestado através de ataques verbais, ameaças, intimidação, assédio e incitação à violência, o ódio online busca silenciar e marginalizar vozes dissidentes, perpetuando desigualdades e alimentando a divisão social. Enfrentar esse desafio exige um esforço multifacetado, com a participação ativa de governos, empresas de tecnologia, sociedade civil e indivíduos. Leis robustas, cooperação internacional e o compromisso das plataformas digitais com a moderação de conteúdo são medidas essenciais. No entanto, a mudança também depende da educação para a cidadania digital, da promoção do diálogo intercultural e do engajamento de cada pessoa na construção de um ambiente online mais positivo e inclusivo. Combater o discurso de ódio no ciberespaço não é apenas uma questão de defender a liberdade de expressão, mas sim de construir um futuro mais justo e equitativo, onde todos se sintam seguros para se expressar, participar da sociedade e viver com dignidade. É uma luta pela construção de um mundo online que reflita os valores de respeito, diversidade e compaixão que tanto prezamos. Na obra de Adam Smith, A Lei da Oferta e da Demanda explica a dinâmica dos mercados livres. A quantidade demandada de um bem ou serviço está inversamente relacionada ao seu preço, enquanto a quantidade ofertada está diretamente relacionada ao preço. Essa relação se baseia nos incentivos que o preço oferece aos agentes econômicos. Compreender essa lei é crucial para entender o funcionamento dos mercados e as decisões de compra e venda. Jovens no mercado de trabalho enfrentam desafios e oportunidades únicos no século XXI. Ao concluir o ensino médio ou a faculdade, muitos jovens buscam seu primeiro emprego. No entanto, alguns obstáculos podem dificultar essa busca. A falta de habilidades técnicas, pouco autoconhecimento profissional e a ausência de experiência são alguns dos empecilhos que os profissionais em início de carreira enfrentam. Por outro lado, entender seus próprios talentos e focar nas áreas com maior empregabilidade são passos essenciais para ingressar no mercado de trabalho. Em meio a esses desafios, há oportunidades. A energia e vontade de aprender podem compensar a falta de experiência. Além disso, considerar a afinidade e interesse na área profissional, a disponibilidade de vagas de emprego e a atualização profissional são fatores importantes para os jovens se prepararem para o mercado de trabalho. Portanto, é fundamental que os jovens busquem capacitação, estejam abertos a aprender e se adaptem às mudanças do mundo profissional para aproveitar as oportunidades que surgem no século XXI.
A cotação do dólar é um tema relevante para a economia brasileira e afeta diretamente a vida dos cidadãos. Vamos explorar os fatores que influenciam essa cotação e seus efeitos. Crescimento econômico do Brasil. Quando o Brasil está crescendo mais do que o esperado ou mais do que outros países, o dólar tende a cair. Isso ocorre porque um crescimento robusto torna o país atrativo para investimentos, o que valoriza o real e reduz a demanda pela moeda norte-americana. O objetivo é atrair investidores estrangeiros e manter o real em um ponto de equilíbrio. Taxas de juros. Quanto maiores as taxas de juros no Brasil, mais atrativo o país se torna para investimentos. Isso faz com que o real se valorize e o dólar caia. Por outro lado, quando as taxas de juros são baixas, o real pode se enfraquecer, levando a uma alta do dólar. Risco brasileiro. A percepção de risco afeta a cotação do dólar. Quanto menor o risco percebido na economia brasileira, mais atraímos capital estrangeiro, o que valoriza o real. Eventos políticos, crises econômicas ou instabilidade podem aumentar o risco e pressionar o dólar para cima. Impactos na economia e na vida dos cidadãos. Inflação e a variação do dólar tem impacto direto na inflação. Uma queda do dólar alivia a pressão inflacionária, enquanto uma alta pode aumentar os preços de produtos importados. Exportações e importações. Empresas que exportam se beneficiam de um dólar mais alto, tornando seus produtos mais competitivos no mercado externo. Por outro lado, empresas que importam insumos ou produtos podem enfrentar custos mais altos. Em resumo, a cotação do dólar é um indicador sensível e complexo, com impactos significativos na economia e no dia a dia das pessoas. A busca por equilíbrio e estabilidade é fundamental para garantir um ambiente econômico saudável.